Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos aqui a presença de Anderson Pedra no Café Digital. Estamos aqui aguardando a conexão dele. Tenho certeza que teremos um grande momento aqui hoje. Sejam bem-vindos. A mais um Café Digital, que está na sua 31ª edição. Boa noite, direito solicitante. Boa noite, Gabriela Temer. Boa noite, Tomás. Boa noite, Claudinha. Beijo pra você, amiga. Boa noite, Luciana. Aguardando aqui a conexão de Anderson Pedra. Direito solicitante que é a Carmen, né? A gente não pode falar direito solicitante. Um beijo pra ti, Carmen. Vamos aqui agora na live, criar aqui nosso arquivo do nosso amigo Anderson Pedra. Boa noite, Paulo da Infoco. Grande abraço, meu amigo. Aqui agora live 31 para Anderson Pedra. Aqui fazendo tudo ao vivo, online, sem nenhum tipo de problemas. Acenando aqui para os amigos. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro Pedra. Estamos online. Olha só, parece que já tem alguém aqui. O Pedra já entra, já tem um master que você não vê ele na live. Ele já solicita, conecta e aparece imediatamente para você, como ele apareceu agora. Muito Fala, meu amigo. Anderson Pedra, o gigante. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom vê-lo por aqui. Saudade da nossa amizade, dos nossos encontros. Fico muito feliz aí de te ver agora para debater nesse assunto aí na noite de hoje. Pois é, meu amigo. Eu que fico feliz, né, em revê-lo por aqui. Pena que à distância ainda, mas acho que em breve, se Deus quiser, né, poderemos estar juntos, batendo aquele papo, trocando aquelas ideias, te assistindo, ouvindo as suas lições em palco, sempre acompanhando aqui suas lives, e também das nossas conversas produtivas nos aeroportos, né? Sempre muito, muito enriquecedoras, pelo menos para mim. E estar perto de você sempre é um significado de muita felicidade, de alegria e de aprendizado. Gratidão, meu amigo. A recíproca é totalmente verdadeira aqui. Você pode ter certeza que dos momentos que nós tivemos, o crescimento foi exponencial. Dizem até que quando você quer crescer, você tem que colar com os gigantes. Eu fiz isso e aprendi muito contigo. Sou muito grato e nunca me esqueço de quando você me deu aquela orientação para a criação de uns produtos que fizeram muito sucesso, que foi o Jogo Gov, do qual você sabiamente me indicou um filme. Eu assisti o filme errado. E aí você comentou e falou, não é esse filme aqui não, cara. E aí eu fui assistir o outro filme, e aí deu tudo certo depois. Nós criamos o Jogo Gov, que tem ali o troféuzinho. Eu sempre me orgulho muito dos projetos que eu construí na minha carreira de gamificação. E você foi um cara que colocou mais um tijolinho nessa construção. Muito obrigado pelo teu vasto conhecimento, pela amizade que faz com que a gente possa crescer junto. O agradecimento é todo meu, cara. Naquela conversa, eu acho que foi a sinergia do nosso papo, né? Aprendi muito naquela conversa com você e apenas dividi uma experiência que eu tive. Eu me recordo até hoje, quando vejo esse filme, né, ou alguma chamada do filme, eu lembro do áudio que você me mandou de madrugada, né, emocionado, né, pela perspectiva que você tinha enxergado em determinada cena, né, e muito bacana isso. Né, cumprimento aqui vários colegas, queridos amigos, passando, não consigo acompanhar aqui todo mundo, não tem essa agilidade ainda, Cláudia, Kátia, vários colegas aí, então boa noite a todos e vamos para o jogo, né, meu amigo? Vamos entrar em campo. Vamos pro jogo, porque o nosso tempo é sempre muito valioso e estar com você, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Também saúdo a todos aí, a Rosana, ao Enzo, ao Luiz e a todos aqueles que estão com a gente presenteando esse momento aqui com o grande professor Anderson Pedra, que nos traz aqui uma agenda muito interessante. Nós definimos uma pauta aqui
que é uma pauta, eu posso dizer o seguinte, Anderson, o assunto sanções para agentes públicos, o limite do controle da autonomia, basicamente essa ideia veio por conta do medo do gestor de ter uma sanção. Eu propus esse tema juntamente contigo para que a gente possa debater essa ansiedade, essa preocupação do gestor público, que muitas vezes está construindo uma solução, seja ela de contratação ou não, às vezes ele está ali apoiando um outro processo administrativo mais simples, mas há sempre aquela teoria do medo, aquela preocupação e ansiedade do servidor cometer algum erro no processo. Então a gente percebe que existe uma linha muito tênue, que nem sempre é esclarecida, entre a legislação, entre o ato que aquele gestor pode digamos, triunfar ali para conseguir o êxito da administração pública. E aí a gente tem também a questão do controle, né? Então fica aquele dilema do controle da autonomia. E eu queria abrir esse café digital de maneira muito, muito tranquila. É um assunto que a gente sempre diz que o café digital ele não é um momento de aula, ele é um momento de bate-papo. Então, eu deixo aí aberta a palavra para que você possa fazer sua fundamentação, explanar suas ideias, para que você conte para a gente boas histórias de por que isso acontece efetivamente, por que o gestor fica com tanta preocupação com relação a esse assunto, né, de controle e de autonomia. Bom, Neto, eu acho que você, né, de forma sábia, cumprimento aí nosso querido amigo, professor Alessandro Reis, né, Papa nos convênios, professora Carmen também, do importante portal, né, Direito do Licitante, sempre trazendo de forma muito curiosa, muito própria, né, conhecimento para todos nós. Boa noite aí a todos. Bom, Neto, você já fez uma apresentação, né, bem ampla, eu acho. Eu consegui enxergar ali, ouvir nas suas entrelinhas, eu acho, aquilo que há de importante envolvendo a matéria sanção. E a matéria sanção administrativa, sempre quando a gente vai cuidar, que a gente vai ter que falar do órgão de controle, nós temos que talvez dar um passo um pouco atrás, para verificar essa disputa que existe, né? Parece um tema ruim, eu tenho oportunidade de lecionar na graduação, tanto direito administrativo como direito constitucional, e hoje nessa quadra da história, que tudo é muito polarizado, né? Tudo muito politizado, às vezes de forma indevida, parece que algo que eu estou afirmando, eu estou querendo alfinetar A, B ou C, que eu pertenço a uma ideologia ou outra. Não é isso. Isso é história, né? Então hoje se fala muito em separação de poderes, né? Nós temos aí um embate entre o executivo e o judiciário muito forte. Esse embate, hoje muito forte, é entre o executivo e o judiciário, mas numa história recente aqui no país, esse debate era entre o legislativo e o judiciário. O que nós temos, e esse passo atrás que eu quero dar, e vamos chegar ao controle, administração pública do medo, é o seguinte: o poder ele não deixa vácuo. Isso é fato, quer seja na política, quer seja em qualquer ambiente social. O poder não deixa vácuo. Alguém tenta ocupar este poder, esse espaço. E aí a história vem mostrando, ao longo dos anos, uma alternância, principalmente entre os poderes clássicos. Clássicos que eu estou dizendo, legislativo, executivo e judiciário. Então, dentre esses poderes clássicos, nós verificamos uma alternância nos últimos séculos. O momento de hegemonia do executivo, posteriormente uma hegemonia do legislativo, que tivemos até a Segunda Grande Guerra, que aí com o regime nazista, o regime fascista, essa ideia do poder emana do povo, e que a casa do povo não erraria, o povo errou, os escolhidos pelo povo fizeram escolhas erradas. E nesse processo, então, todos depositaram confiança no judiciário. Então, no século atual, no final do século passado e nesse início de século, nós verificamos a hegemonia do judiciário. E isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Nessa situação, dessa briga pelo poder, aqui no Brasil, nós temos dois outros órgãos importantes que, para mim, eu utilizo até uma expressão do constitucionalista português, do Canotilho, eu falo que são órgãos constitucionais de soberania. Então eu coloco 5 órgãos no mesmo patamar constitucional. Eu não, né? O Constituinte colocou e eu assim enxergo.
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Então, esses outros dois órgãos, com previsão constitucional, com nascedouro na Constituição, eles começaram também a disputar o poder. E com todo respeito da expressão, são órgãos juvenis. Juvenis no sentido que são órgãos recentes, que estão ainda descobrindo o seu poder, a sua competência. E aí, como qualquer jovem, qualquer instituição juvenil, às vezes começam alguns erros aqui a colar alguns excessos. Isso é o ímpeto da juventude, né? Eu já passei por isso, você passa por isso, né? Ainda muito jovem. Então são os ímpetos da juventude. Então essas instituições juvenis estão ainda se descobrindo, testando as suas forças. E nesse papel, algumas instituições, alguns agentes dessa instituição, de forma alguma, estou aqui generalizando, né, os órgãos de controle também fazem um importante papel. Hoje nós temos diversas boas práticas de gestão pública que foram disseminadas pelos órgãos de controle. Então esses órgãos de controle, alguns desses órgãos, em alguns momentos, por meio de alguns agentes, eles cometeram excesso. E aí isso se repetiu ao ponto que nós tivemos em 2018 a Lei 13.655. Nessa Lei 13.655, ela veio a trazer a ideia da segurança jurídica. Segurança jurídica para quê? Para os gestores públicos e para o particular que se relaciona com a administração pública. Porque como você muito bem trouxe no início, né, a aplicação do direito é algo muito delicado. Né? A subsunção, né, o encaixe dos fatos à norma é algo muito delicado. E às vezes eu acho que encaixei direito e o órgão de controle não encaixou direito. Você forçou essa peça para encaixar, né? Tal qual um quebra-cabeça, que às vezes você tenta ali encaixar uma peça com toda a força. Nessa situação, então, eu costumo dizer, utilizando uma expressão de uma querida amiga, professora daqui de Vitória, Flávia Marquezine, procuradora municipal, ela disse uma vez para mim, né, essa expressão: numa cidade onde o mocinho tem medo do xerife, algo está de errado. Então, dentro da administração pública, quando eu vejo, cumprimentar aqui a nossa Jaque, né? Eu já cumprimentei nota 10, né? Porque não queria interromper o raciocínio, mas a Jaque para tudo. Jaque para tudo. Não é? Jaque, boa noite, um beijo no coração. Então, fazendo agora a comparação, nós temos essa situação em que, se numa cidade o mocinho tem medo do xerife, tem algo errado. E eu não posso entender como sendo normal, e isso é essa oportunidade que nós temos, né, Neto, de rodar aí o Brasil inteiro, participar de grandes eventos, você verificar ali colegas, servidores públicos dedicados, preocupados, pessoas do bem e preocupados com o órgão do controle, com órgãos de controle. Então, nessa quadra, como que eu posso ter pessoas de bem dentro da administração pública preocupados com órgãos de controle, com medo de serem alcançados, com receio de serem citados, intimados? Então, nessa situação da administração pública do medo, que já vem aí quase uma década, veio então a Lei 13.655, tentando colocar um escudo para proteger o agente público. E aí essa proteção do agente público, na semana passada, né, foi muito discutida por conta da medida provisória 966, que na verdade repetiu, né, disposições da Lei 13.655. Mas o contexto político, né, é de tal sorte que tudo hoje é muito inflamado. Então, acho que esse é o grande problema. Nós temos, sim, que ter um manancial normativo para proteger o servidor íntegro, o servidor do bem. Aquele que, por acaso, cometer alguma fraude com intenção, que seja responsabilizado. Ninguém quer, né, proteger aquele servidor público inescrupuloso, aquele servidor público ímprobo. Agora, aquele que comete uma mera irregularidade, esse servidor não pode ser responsabilizado.
Não pode ser responsabilizado por quê? Porque pessoas erram. E esse tipo de responsabilização, se vier a ocorrer, tem que ser de uma forma muito cuidadosa, mais no sentido de orientação. E aí um passo importante que nós temos que dar, né, nesse contexto de uma administração pública moderna, é um controle mais concertado, mais consensual. Ao invés de aplicar sanção, é descobrir onde foi a falha e tentar contribuir para o aperfeiçoamento. Tem um vídeo clássico, assim, né, que eu acho que já recebi ele pelo WhatsApp não sei quantas vezes, durante muito tempo, né, do Silvio Santos. E o Silvio Santos, ele diz, né, que ninguém acorda com a intenção de errar. Uhum. E às vezes a gente critica um servidor público, né? Você é um servidor que às vezes está lá na ponta, trabalhando, fazendo um projeto, um estudo preliminar, um termo de referência, e daqui a pouco comete um erro e alguém aponta o dedo como se você fosse uma pessoa que tivesse a intenção de errar. E você virou noites preocupados em elaborar um bom termo de referência e, de repente, né, pode ocorrer um deslize. E aí esse deslize, né, não pode ser sancionado. Ele tem que ser consertado para melhorar a sua atuação e os resultados da administração pública. Se você me permitir fazer um comentário sobre esse assunto, porque realmente com essa sua introdução, cara, você já engatou todo o normativo do momento. Eu já percebi que você colocou na pauta também o seu brilhante artigo que foi publicado aí, se não me engano, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje que você colocou esse artigo com relação à comparação entre os poderes. Quem tiver interesse depois pode pedir para o professor Anderson mandar para vocês, ou então a gente coloca aqui também. Mas o fato é, com essa introdução, eu já tive um monte de ideia legal aqui para poder colocar aqui para a gente construir esse debate. Então, veja, primeiro saudar aqui outros amigos que já chegaram aqui, chegou o Marcão, chegou, os dois Marcos, né? Dois Marcos. E Marcos Bittencourt. Abraço aos gigantes. Mas, assim, me parece muito claro, Anderson, que essa questão do direito administrativo do medo, ela ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir superar isso e construir uma nova mentalidade com foco na solução. Né? Isso que você falou, cara, puxa, isso até me faz me sentir honrado quando eu vejo um colega comentar aqui para uma audiência de que o servidor realmente ele não sai de casa para errar. Mas, poxa, no ano passado eu fiz alguns estudos técnicos preliminares. E um deles, não é que eu errei, mas é que a minha posição foi completamente divergente de uma liderança. E o que acontece quando você tem um ponto de vista divergente? Nós dois temos que sentar e entender a fundamentação. Então, me parece que essa questão do direito administrativo do medo, ela passa muito também, baseado na minha experiência pessoal, que é o jogo. Os estudos de caso que eu levo para a minha vida são estudos que eu passo, que eu ouço outros gestores, mas me chama a atenção a questão da liderança. Porque nós temos aí uma legislação, nós temos todo um quadro normativo, nós temos a LINT, que você também já citou aí, que pode, né, digamos, mostrar a boa intenção do gestor, pode favorecer o gestor nesse momento. Mas há uma dificuldade quando essa liderança não quer interpretar e quer muitas vezes colocar o servidor para desenvolver um trabalho sem as ferramentas que ele tem. Um exemplo claro, quando você vai fazer uma contratação de uma central de serviços, seja de tecnologia da informação, ou de uma outra solução qualquer que não seja tecnologia, o servidor tem um desafio natural, que é o desafio de buscar o conhecimento para realizar aquela contratação. Ele vai ter desafios naturais daquele processo. E a conclusão daquele estudo precisa de ser o quê? Mentorada pelo grupo que tem mais experiência. Claro que a gente está falando aqui de um cenário ideal. Existem organizações que não possuem essa possibilidade, como é o caso do nosso país municipal, onde vários municípios sequer têm uma equipe para poder instruir o processo. Então, nesse interim, eu vejo, professor Anderson, a questão realmente da liderança como um fator crítico de sucesso para que a legislação seja aplicada de maneira correta, pressupondo que nós temos servidores do bem que querem entregar. Problemas de projeto vão acontecer.
o projeto atrasa, há divergência de entendimento, eu não quero usar esse template, um promete uma coisa, e aí coloca a equipe técnica para entregar dentro daquele prazo, que muitas vezes ele não consegue nem medir se é possível. Então, me parece que a governança, a estrutura de governança, ela precisa se conectar com o barramento real e observar a realidade, a teoriazinha que a gente tem do livro de contratações, que vale não só para contratações, mas também para projetos na administração pública como um todo. Então, assim, me parece que esse cenário encaminha também para a liderança. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo perfeitamente, Neto. A ideia de liderança, né, a ideia de governança, você disse nessa necessidade de harmonia vertical, a gente está pensando numa verticalização interna corporis, né, desse papel do gestor, né, de harmonizar os entendimentos divergentes, porventura, hipoteticamente, dentro, né, da própria administração. Você elabora um projeto com determinada finalidade, partindo de determinados pressupostos, e talvez o seu líder, o agente de governança, tem outro ponto de vista. Então é necessária essa harmonia. E essa harmonia também deve ser depois buscada com os órgãos de controle, porque dentro, né, até hoje eu fiz um postzinho no meu perfil, no Instagram, né, sobre a recomendação 66 do CNJ, que traz a questão do princípio da deferência. O que é o princípio da deferência? Que decorre da presunção de legitimidade. O princípio da deferência, de certo modo, é relacionado àquilo que foi plasmado no voto do ministro Barroso, falando da necessidade de se valorar os estudos técnicos, os estudos científicos. Então, pelo princípio da especialidade, se você está lá na ponta da TI, fazendo, né, que é a sua área, né, de atuação, também, né, a sua área de atuação, se você está lá desenvolvendo, um termo de referência, se você é um estudioso no assunto, uma pessoa capacitada, especializada no assunto, deve-se dar deferência ao seu entendimento, porque ele é o mais técnico, ele é o mais abalizado para isso. De igual modo, os órgãos de controle, quando vierem auditar esse ato praticado, essa escolha feita, deve dar deferência àquilo que foi feito por aquele órgão, por aquela entidade, porque é eles que têm a especialidade para tanto. Então, aquela política pública desenvolvida dentro de uma secretaria de tecnologia, de informação, eu vou partir do pressuposto, da presunção, que é a melhor solução, porque eles são especialistas naquela área. Uma outra solução da Secretaria de Saúde, eu vou partir do pressuposto que é melhor para aquela área. Sem querer aprofundar, nem provocar muito o assunto, né? Até porque eu não domino, hoje, né, você vê essa dificuldade da gestão. Nós estamos aí dentro de uma situação que eu tenho hoje um direito de saúde muito discutido, uma saúde coletiva, e também tem um problema social e econômico muito grande. Não estou falando nem que é um dilema, que é um contra o outro, não é isso. Claro. E aí eu posso ter 2 especialistas, um epidemiologista, um infectologista falando dos problemas envolvendo a Covid, e um outro especialista falando dos reflexos econômicos. E aí eu vou ter que ter essas 2 ciências sendo apresentadas para que alguém, no senso de governança, quer seja no âmbito municipal, estadual e federal, possa fazer a escolha. Então, de igual modo, não adianta você desenhar a melhor parque de informática em hardware, com os melhores programas, firewall, etc., que tem um custo milionário, porque na hora que chegar o colega especialista na Secretaria de Finanças, vai falar para o gestor, olha, o que o Neto está propondo é excelente, mas nós não temos dinheiro para isso. Ou, temos dinheiro para isso, mas você terá que sacrificar essa outra secretaria. Você não poderá trocar, de repente, os veículos, não poderá reformar o refeitório. Então, o gestor ele vai olhar para o seu trabalho e vai falar, nossa, excelente trabalho, mas, Neto, vamos diminuir um pouco aqui a qualidade do que você está querendo, porque eu quero atender uma outra política também. E aí depois vem o órgão de controle. E o órgão de controle diz para o gestor, ou diz para você, ou para ambos,
você fez uma especificação ruim, tinha soluções bem melhores no mercado. Se eu sei que tinha, mas eu não tinha dinheiro para isso, eu tive que fazer uma escolha. Né? Então é necessário a governança em todos os sentidos, porque não adianta você fazer um lindo estudo preliminar, um lindo termo de referência, que na hora que eu vou dialogar com as outras áreas, e aí, como os recursos financeiros eles são finitos, a escolha vai ter que ser feita. Então é determinante, como você destacou, essa harmonização interna entre os players internos e também depois com os órgãos de controle. Anderson, é o jogo, né? Você acabou de fazer uma definição da parte tática do jogo. Ou seja, se o órgão de controle observa apenas na perspectiva da entrega, do que o TCU está recomendando, do que é a boa prática, nem sempre a boa prática vai atender um órgão que está em um contexto diferente. A própria gestão de riscos é muito clara quando ela pega no princípio da 31.000 o estabelecimento do contexto. E eu vou até mais, que aí pegando o nosso filme do Sully, para a gente deixar com a nossa cara essa live. Considerar o fator humano. Então você tem uma pessoa que está envolvida no problema que conhece muito mais. Veja, hoje eu ouvi uma crítica. Chegou uma crítica de uma determinada pessoa, eu acho que coisa que tal. Deu até preguiça de explicar o porquê que a minha decisão foi outra. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está envolvida no contexto. E aí, quando você vai explicar e fundamentar, você acaba gastando uma energia muito grande para poder fazer aquilo. E foi o que aconteceu comigo em uma determinada situação. Hoje mesmo eu dialoguei com o Hamilton Bonato, nosso grande amigo. O Hamilton me pediu algumas informações. O Hamilton me pediu, vou até resgatar aqui o chat, falamos aqui agora há pouco. O Hamilton me pediu algumas informações sobre objetos de compras de tecnologia da informação. Ele está apoiando uma entidade, uma situação parecida, e a gente tem se falado. Aí ele me perguntou aqui, Neto, serviço de suporte ao usuário, serviço de armazenamento e comunicação em nuvem, serviço de operação e gestão de solução corporativa, onde é que eu encontro, como é que eu faço a parte de pesquisa de preço para isso? Então, fui lá e dei uma orientação para ele, mas durante a orientação eu esbarrei aqui em um acórdão, que foi o acórdão 2502, que foi o acórdão que eu participei, que eu fiquei um ano defendendo a organização, gastando toda a minha energia para apoiar a organização, para se defender de uma acusação de um fornecedor do qual colocou no TCU porque achou que a gente estava causando prejuízo para o fornecedor. Quando, na verdade, a gente sabia que a empresa não estava cumprindo a contento aquele contrato e mais, estava tendo até um outro problema. Nós tomamos a decisão de retirar aquele contexto que não estava, digamos, financeiramente interessante para o órgão e não renovamos. Isso gerou um processo para uma série de servidores que passaram um ano se defendendo. Veja, eu aloquei todo o meu esforço para justificar que o contrato era benéfico. Conseguimos mostrar. Mas será que não faltava uma visão mais crítica do ponto de vista de aceitar ou não essa denúncia? Tinha que ser instaurado um processo para poder, no final, tirar uma conclusão? Não sei, eu sempre gosto, Anderson. Tem aquele livro, né, que fala, que tem o título Arriscando a Própria Pele. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos também, para quem está participando aqui das lives, que apenas quem tem realmente a consciência do risco que se é ser gestor público nesse país pode ter condição de dizer o que é bom ou ruim numa situação dessas. Então, como a gente viu um perigo iminente de sobrepreço, a gente decidiu mudar o contexto daquela contratação. E fizemos com total tranquilidade. Só que demorou um ano para a gente ter a nossa avaliação, o que gera ansiedade, gera preocupação e vem completamente aí ao encontro do nosso tema, né? Porque existem limites que devem ser respeitados. Muitas vezes eles são parametrizados, outras vezes eles precisam de uma interpretação mais profunda do direito. E a gente tem que considerar que o contexto ele realmente é muito importante. Então, acho que tua fala vem assim, muito a engrandecer isso. E, novamente, eu reforço essa ideia de que quando nós temos um problema, o próprio problema tem que ser desconstruído para ser construído novamente. Porque quando você pega e olha numa perspectiva absoluta, sem dar, por exemplo, o direito ao contraditório e ampla defesa, você pode fazer uma inferência, muitas vezes, que não
não vai ser realmente positivo. Então, são dois mindsets, né? O mindset fechado, que você tem o normativo, que você tem a regra do jogo e que você só pode fazer aquilo, e tem o mindset da inovação, que você pode pegar aquela ideia, trazer uma contribuição, só que o gestor público tem muito medo de inovar, e com razão. Porque se ele inova, ele está enquadrado aí, né, na questão da sanção. Ele pode ter uma sanção, que pode ser uma sanção, o que a 8666 previne, dispõe nos seus artigos, ou uma sanção do próprio contrato, que muitas vezes um gestor aplica uma alteração, ou então o fornecedor chega com um posicionamento tentando atender. Vamos ver o lado do fornecedor também. O fornecedor muitas vezes tenta fazer um atendimento de uma demanda e o gestor ali cegamente, ele não consegue entender o contexto, não dá nem direito a uma defesa, aí demora também, gera um desgaste com a empresa, até que a empresa consegue mostrar que a intenção era boa e consegue fazer. Claro que existem situações em que o oposto também acontece, né? A empresa dá uma de João sem braço, tenta colocar uma solução menor e isso gera um problema. Mas eu acho que tem que ter aí, Anderson, uma pequena sensibilidade, né, na hora desses julgados, para que o gestor possa ter uma tranquilidade jurídica. Porque, só para encerrar meu raciocínio, quando nós temos o direito administrativo do medo e a questão de muitos limites, o que essa legislação faz com o ser humano? Vamos pensar de maneira humana aqui agora. O que esse pai de família, o que esse servidor público que acabou de passar, que às vezes está em estágio probatório, o que está na cabeça dele? Ele está ali preocupado, o cérebro dele começa a gerar uma série de hormônios que deixam ele com mais medo ainda, cortisol, dentre outros, que a gente não vai entrar em neurociência, vamos ver, entender o que acontece com esse sujeito. E esse cara fica cada vez mais retraído. E ele passa a não tomar decisão. Aí sim que ele passa a não tomar decisão. E ele acaba entrando na vala, caindo em um buraco, que ele não consegue sair depois, por conta da estrutura. A questão é, passando a bola para você, como é que a gente pode ajudar esse servidor a ter um pouco mais de tranquilidade para poder pensar e fazer o trabalho dele? E mais, né, Anderson? A ter o direito do erro honesto. Como é que o servidor pode errar honestamente? Poxa, Neto, você provocou agora muito bem, né? Levantou uma bola, eu acho, excelente. Cumprimentar aqui o professor Vitor Amorim, né, entrando, e nesse contexto, nesse ensejo, eu gostaria de dizer que eu vi algumas perguntas, né, talvez a gente não consiga responder, manda depois um direct para mim ou para o professor Neto, teremos o maior prazer de responder, porque vai passando rápido aqui, às vezes perde um pouco o contexto, tá? Mas será um prazer responder, caso eu não consiga fazer por aqui. Mas, Neto, essa questão, né, que a gente está falando do medo, né, e esse congelamento que isso gera no servidor, isso é muito interessante. Eu costumo brincar, né, assim, talvez qual uma das expressões que mais se ouve falar atualmente. Hoje é o Covid, né, pandemia e tal, mas um tempo atrás, 3 meses atrás, seria empreendedorismo. Todo mundo só pensa em empreender, a gente tem que empreender a todo momento, né? Isso até às vezes gera uma ansiedade muito grande, né? Porque a administração tem que ser empreendedora, nós enquanto indivíduos temos que estar inovando, não podemos nos acomodar e etc, temos que ser inovadores, só que é inerente ao empreendedorismo o risco. Para você empreender é fazer algo novo. Quando você faz algo novo, você está indo onde ninguém esteve. Quando você está inovando efetivamente, você está indo onde ninguém esteve. E ali é incerteza, é insegurança. Por isso que a Lei 13.655 de 2018, né, e você falou muito, muito forte, né, acerca do contexto, eu digo que norma, comando normativo, é texto mais contexto. E aí a Lei 13.655, ela trouxe o chamado primado da realidade. Ou seja, os órgãos de controle devem levar em consideração, sim, aquilo que está circunscrevendo o momento da decisão. Não adianta vir 1 ano depois, 6 meses depois. Até mesmo a ciência ela é muito rápida. Sim. Hoje eu conversava, né, no início da pandemia, 2 meses atrás, usar máscara era ridículo. Eu lembro que no dia meados de março, eu estava retornando de São Paulo, poucas pessoas usando máscara e no aeroporto, e algumas pessoas fazendo piada ainda com os outros. Assim, está usando máscara, não serve para nada. E aí hoje, se eu não uso máscara, é que eu estou errado.
Então, o órgão de controle, quando ele chega para auditar, ele vai ver já um outro contexto. Né? Um ano, o que, que muda em TI, em sistema, em tecnologia, em linguagem. E aí o órgão de controle, não, o seu termo de referência poderia ter sido feito assim, assim, porque isso é o melhor. Não, isso é o melhor que você está vendo hoje, agora, em 2020, quando você está auditando. Lá em 2017, quando eu comecei a fazer o termo de referência, eu tinha 3, 4 caminhos, e eu tive que fundamentar a escolha de um caminho para seguir. E agora, lá em 2017, você não poderia ficar congelado com medo, você tinha que decidir. Agora, a tendência do agente público, por conta dessa atuação, às vezes indevida, dos órgãos de controle, é ficar congelado, é sempre fazer a mesma coisa, aquilo que outro fez. É muito comum alguém, Anderson, o que, que eu faço? Qual que é mais seguro? Vejo que está todo mundo fazendo e segue o mesmo caminho. Ah, mas eu acho que o outro caminho é melhor. Então, adote esse outro caminho. Agora, se der errado, parece que você foi um grande imbecil, que todo mundo sabia que aquilo ia dar errado, mas você quis ir por ali. Não, eu quis testar aquele caminho porque eu achei ele o melhor. Eu fundamentei achando ele o melhor. Infelizmente, eu errei. Mas eu não errei com intenção, eu não errei de forma dolosa. É bem a questão que você pontuou da sensibilidade. Né? Então, os órgãos de controle devem exercer a sua importante competência, sua indispensável competência constitucional, mas de forma muito racional, de forma muito proporcional, sempre dando deferência, né, àquilo que foi adotado pelo órgão que praticou o ato. Né? Oi, Anderson. Anderson está online? Opa, Pronto, voltou? Voltou. Voltou? Opa, Pode desculpa continuar o aí. raciocínio. Já Dei tá tudo certo. um golpe Tudo aqui bem. no aparelho. Acontece, Então, já assim, é aconteceu necessário comigo ter na essa live, sensibilidade. Grande João Augusto, grande professor da terra do Vitor. Ele e doutor Vitor Amorim dominam Goiânia. Professor João Augusto Castro, meus são os donos de cumprimentos aqui. Goiânia. São os donos do Goiás. Exatamente, exatamente. Em Goiânia eles mandam, em Goiás eles mandam em quem manda. Mas é preciso, professor Neto, sim, muita sensibilidade dos órgãos de controle, para não acusar aquilo que eu disse no início, uma pessoa de bem, que fundamentou sua decisão, que trouxe ali a motivação. Eu falo do centroavante de sofá, ou do engenheiro de obra pronta. Né? O centroavante de sofá é aquele cara que está vendo o jogo na televisão e o atacante perde o gol e ele do sofá diz, era só você ter tocado ali, ter tocado acolá. Pô, mas você não correu 90 minutos, você não estava ali com um zagueiro te cutucando, né, pelas costas, você não pisou no buraco do campo, não foi só o seu pé que virou antes de chutar. Então, numa situação, né, dentro de uma cabine de vidro, é muito cômodo a gente ficar vendo o que está certo e o que está errado. Né? E esse, como você bem trouxe, né, até mesmo na neurociência, o medo trava algumas ações. Isso vem ocorrendo, né, nessa administração pública do medo, que gerou, né, uma outra situação que é a chamada apagão das canetas. As pessoas têm medo de decidir. E aí é importante a provocação, né, até do título da nossa live, de valorizar a autonomia, dar deferência às decisões de cada administração. Alguém postou aqui, não me recordo, né, que isso não ocorre só em TI. Alguém disse que ocorre em obras, ocorre em políticas públicas, às vezes. Né, uma secretaria de educação escolhe uma política pública, um funcionamento de horário, e aí às vezes vem o Ministério Público e diz, não, é melhor funcionar tal horário, por isso e por aquilo. Tem um caso, Neto, que eu acho assim, muito emblemático. Aqui no Espírito Santo tem uma comunidade que a colonização pomerana foi muito forte. E aí, pela LDB, esse município deve ter uma língua estrangeira. E aí, a fim de promover a cultura, foi a preservação da cultura, das tradições,
foi determinado que esses municípios, alguns desses municípios, tivessem como língua estrangeira o pomerano. Se você olha pelo aspecto da cultura, da mantença das tradições, é algo fabuloso. Só que aí, e para minha surpresa, quando for implementar a segunda língua, o pomerano, o que os jovens desses municípios disseram? Eu não quero estudar pomerano. Me desculpa, mas eu não quero ter preocupação com a manutenção dessa língua em prol de uma cultura de todos. Eu quero ter um lugar no mercado de trabalho. E para isso eu tenho que falar inglês, alemão, mandarim. Pomerano só vou conversar com meu avô, com minha avó. Excelente. E desculpa, fazer graça quando o turista vem aqui nos visitar. Eu não, eu preciso trabalhar o ano inteiro. E eu quero ter uma ferramenta que me inclua no mercado de trabalho. Então, observe que aí a gente vai discutir. Quem que vai ter que ter essa decisão? Vai ser o profissional da Secretaria de Educação, o profissional da Secretaria de Cultura, ou o prefeito ouvindo esses lados técnicos, mas ouvindo a população dizendo, isso é tudo muito bonito, mas eu quero aprender inglês porque eu quero mercado de trabalho. Ou o prefeito vai falar, não, geração, vocês serão sacrificados porque a gente quer manter a cultura. Ou então que venha um órgão de controle, né, o Ministério Público da área especializada da cultura e das tradições e diga, não, aí o jovem tem que estudar o pomerano. Assim, quem que vai dar essa última palavra? Né? Interessante. Né? Agora, essa é uma outra discussão, né, de quem dá a última palavra. Agora, o problema é você responsabilizar, aplicar sanções, quer seja em processo administrativo, quer seja por meio da ação de improbidade administrativa, ou até mesmo por um viés criminal, a um agente público que faz uma decisão motivada. Dentre as opções apresentadas, ele fez a escolha dele. Talvez no futuro essa escolha não se apresentará a mais adequada, mas é uma escolha provável. Ele não pode ser responsabilizado por isso. Anderson, magnífico raciocínio, de acordo. Me lembrou uma ação interessante. Também, com todo o respeito ao cuidado que você teve no início da live, de dizer que não há nenhum posicionamento político, eu vi uma ação muito interessante. Eu estava ali, terminei uma live, não sei quando é que foi, acho que foi semana passada, e assim que eu terminei a live, apareceu a live do ministro da Educação. E, repito, não há nenhum tipo de voto aqui a favor ou contra, mas eu achei muito interessante a decisão, acho que foi do Enem, em suspender o Enem. A decisão foi tomada, acho que na live, porque, pelo que eu ouvi dizer na repercussão depois, foi pedida ali a opinião do pessoal e concluiu-se nesse sentido. Então, ouvir o público, é nessa linha que eu quero falar, ouvir o público é a pesquisa mais eficiente que você pode ter. E trazendo para o meu caso prático, hoje minha filha teve um problema na escola na semana passada. A professora estava se ambientando ainda com a ferramenta e a primeira aula online dela foi um caos, né? Da professora daquela matéria, ela está tendo outras matérias. E aí a professora, coitada, passou ali o apuro, e aí eu, como pai, eu cheguei e falei, professora, pede para os alunos desligarem o microfone. Ou então tomei a frente da professora e falei, pessoal, desliguem os microfones. E as crianças conversando, oi, não sei o quê, ninguém parava, era aquele desespero. Daí eu liguei para a diretora da escola, 20 minutos depois, quando a professora tentou ali, a gente conseguiu desligar o microfone, a professora simplesmente, pessoal, página 28. Pessoal, página 28. Quando ela repetiu a quarta vez, assim, aí eu falei, isso não vai dar certo. Eu falei, filha, fica tranquila, a aula está com um probleminha, depois vai voltar. Liguei para a diretora, expliquei o contexto para ela. Ela me explicou que a professora estava em adaptação, ela estava com um problema na conexão e estava tendo retorno no áudio. Então, veja, se eu fosse um pai impaciente, eu já teria que falar, a professora não sabe nada, não teve treinamento na escola. Na hora, eu até pensei isso. Mas se eu não me controlo para poder entender o contexto, eu faço bobagem. E na aula de hoje, teve um probleminha técnico no início, mas depois fluiu naturalmente, terão novas evoluções, e a gente tem que contribuir, porque é um processo realmente colaborativo de educação. Ninguém nasce pronto. Eu gostei muito dessa sua fala também, em que você citou que é necessário que a gente possa ter os momentos de crescimento, porque, cara, não tem jeito.
as pessoas vão errar. E criar um ambiente seguro para errar, ou você cria um simulador, que é o que a gente faz com o jogo de contratações, onde a gente tenta fazer com que as pessoas errem com os estudos de casos reais. Não é estudo de caso que você pega a norma, questiona, quem sabe, o artigo 3 ou 4. Então, eu acho que isso é que é interessante para a gente poder trabalhar. E, Anderson, eu queria até aproveitar o momento que a gente está aqui agora, a gente ainda tem aí 15 minutos, e dizer que essa semana de lives, eu estruturei ela de uma maneira bem interessante. A gente abriu a semana aqui com o teu bate-papo para falar desse problema do medo. Amanhã, a gente vai falar de inovação. Um cara lá do Vale do Silício vai falar, que é o Felipe Janetti. Ele vai falar para a gente sobre o Vale do Silício, essa cultura de inovação. E eu fui no ano passado, cara, como isso abriu a minha mente. E eu te falo até o seguinte, eu me transformei. Eu não tinha aquele mindset de inovação. A gente vai falar com o Janetti amanhã sobre isso. Na quarta, a gente fala sobre como ordenador de despesas de uma reconhecida instituição militar aí uma das maiores da América Latina. Na quinta-feira, nós temos uma live tripla com três amigas assim, brilhantes. A Leilane vai falar com a gente sobre a criação de laboratórios de inovação no serviço público, já tentando mostrar um pouco mais desse mindset. E o laboratório de inovação é quase que uma obrigação de uma instituição e um órgão público ter um laboratório, não um laboratório físico, mas um mindset de um laboratório de inovação, onde as pessoas possam errar, possam debater. O Café Digital é um laboratório de inovação do professor Antônio Neto, mas que eu levo para o meu dia a dia no Ministério da Economia, eu aprendo com toda a comunidade, eu recebo feedbacks e levo isso para a minha prática. Não no sentido de simplesmente olhar para mim, mas no sentido de estar conectado com as pessoas, porque eu conheço o meu perfil. Então, eu sei que o Antônio Neto ele se desenvolve quando ele está conectado com mais pessoas. Outras pessoas se desenvolvem quando estão mais sozinhas. Então, cada um tem que se conhecer para poder dar espaço. Então, a gente desenvolveu essa semana exatamente para poder trazer as pessoas que querem se desenvolver a perceberem onde é que elas se encaixam e como é que elas podem dar o próximo passo, porque o momento é de muita incerteza. Então, a gente tem que pegar essa parte do medo e saber também trabalhar da melhor forma possível para que esse medo seja uma motivação e não algo que realmente possa pressionar o servidor a ficar na apatia do medo. Você, professor Neto, levantou uma bola agora, outra bola, né? É bem interessante, que é essa questão de um laboratório, né? De um local para que seja possível erro ou um local que se erre com segurança. Eu acho que o ambiente, né, que nós podemos errar deve ser um ambiente mais transparente possível. Então, aqui, os colegas, servidores públicos estão assistindo, né? É quase vamos dizer, um cântico que eu falo, né? Repetitivo, um cântico gregoriano, no sentido de que a administração pública tem que ser mais transparente possível. Isso, às vezes, é óbvio, todo mundo fala. Só que, às vezes, a gente fica com um problema muito grande, né, dentro da nossa caixinha, dentro do nosso pote. Né? Então, eu estou cheio de problema, mas eu fico aqui conversando só dentro da administração pública. Eu não abro essa caixa e deixo ela oxigenar. Sim. E aí nós temos coisas bem simples que podem serem feitas, né? O diálogo com o privado. Né? Por que a administração pública, quando está elaborando um termo de referência, não vai conversar com outras administrações e também com o privado? Né? Eu quero comprar caneca. Poxa, como que eu especifico uma caneca? Poxa, eu sei que tem um fabricante tal que faz uma caneca boa. Vou ligar para ele, vou mandar um e-mail para ele, vou marcar uma videoconferência por qualquer plataforma, e aí vai estar o fabricante de 3, 4 canecas, cada um sugerindo ideias para a elaboração de um bom termo de referência. Aí você vai pegar ideias e especificações técnicas de cada um. Eu sempre digo, às vezes o privado tem um monte de ideia para querer contribuir com a administração pública, mas não contribui porque não vê essa permissividade. Perfeito. E já a administração pública, às vezes, acha que não pode conversar com o particular. Ela não pode, ela deve conversar. É um mito isso. Exatamente, para diminuir essa assimetria da informação que tanto se fala. É lógico que nós temos que ter cuidados. Né? Vamos deixar registrado no processo físico, no processo digital. Conversei com os fornecedores tais, encaminhei e-mail e eles me responderam assim. Realizei uma audiência pública presencial.
abri um canal de comunicação, fiz uma consulta pública online com informação. Tem um case, professor Neto, aqui no estado eu acho fabuloso. Aqui no estado do Espírito Santo nós temos a terceira ponte, liga a capital ao continente. Ela tem uma arquitetura bacana, né, a estrutura dela, o desenho, e ela ao fundo tem um convento da Penha, que é um ponto turístico aqui do estado do Espírito Santo. E aí a autarquia que zela, que cuida da concessão da terceira ponte, infelizmente essa terceira ponte, ela também é um local que pessoas, infelizmente, retiram suas próprias vidas. É um hot point de suicídio. Então, eles quiseram criar um obstáculo, uma barreira física para o suicídio. Bota tela, bota barra de aço, faz isso, vieram várias ideias. E cada ideia que vinha era criticada. O diretor dessa autarquia, da Agência de Serviços Públicos, então, até um amigo meu, querido amigo, irmão, colega de Procuradoria do Estado, teve a ideia de abrir uma consulta pública para as pessoas apresentarem um croquis, uma concepção da ideia. E aí, um escritório de arquitetura de jovens arquitetos, entre 26 e 30 anos, eram 3 ou 4 arquitetos de 26 e 30 anos, apresentou um desenho, um croquis, não é um projeto básico, né, mas um croquis, e que houve quase, eu acho, a unanimidade, né, que teria a menor interferência possível. E 0800. E o que ele fez? Abriu um balãozinho lá na página dele, colocou nas redes sociais, quem quiser contribuir, apresentando um projeto, 0800, custo zero, usando a internet, também custo zero, e ideias excelentes foram apresentadas. Então, nós temos, eu acho, que criar esse ambiente para que nós possamos decidir sem sermos sancionados, sem ficarmos com medo da sanção. E eu acho que esse ambiente propício passa pela transparência que a gente está falando, de dialogar com todo mundo e permitir que todo mundo também contribua. Estou elaborando um termo de referência, eu acho que ele está mais ou menos pronto, vou divulgar, vai ficar disponível 5 dias, 10 dias esse termo de referência para ser criticado. Depois, se alguém vier apontar, esse termo de referência foi direcionado, eu não tive dolo, eu tentei ajudar, fiz o meu melhor, e além do mais, por que você não veio contribuir quando eu abri para a participação popular? Né? Então, quando você traz essa criação desse ambiente do erro, né, esse ambiente seguro para os erros, mas erros tentando inovar, não errar por errar, eu acho que passa pela transparência. Muito bom, professor Anderson. Caberia até, se a gente fosse pensar aqui em inovar, vamos abrir a caixa aqui mesmo, né? Criar uma fase na sessão pública, né, durante todo o ato de laboratório de inovação, onde aquela proposta poderia ser, não, é bem diferente de uma consulta pública, mas contemplaria uma fase de consulta pública, onde o mercado poderia melhorar aquela proposta técnica e no sentido do projeto ser descartado, então ser refeito, seria um caminho. Sim. Acho que interessante. Então, mas uma outra situação que nós temos, e aí tem previsão, né, no projeto da lei de licitações, é o diálogo competitivo, é algo mais elaborado. Mas nós temos várias outras situações que eu não preciso de uma alteração legislativa. Né? Nós verificamos administrações que fazem isso. Eu não estou falando para abrir um termo de referência para uma caneta, para papel, mas aquilo que a gente tem dificuldade, ou dependendo, né, da administração pública, como você bem destacou, eu tenho municípios que não tem ninguém de TI, e às vezes tem que comprar um notebook, uma impressora, né? E aí, como é que eu faço um termo de referência? Aí eu vou copiar de um local e tal. Então, né, trazer isso de forma aberta. Eu vou dar uma contribuição aqui, professor Anderson. A gente tem uma dinâmica no jogo de contratações, que é uma dinâmica chamada Game Thinking. Inclusive, amanhã vai ter o programa do Maestria. A gente executou essa dinâmica de maneira presencial lá em uma certa ocasião. E a gente está fazendo essa dinâmica de maneira remota. Como é que a gente faz essa dinâmica? A pessoa chega com um problema e todos, de maneira remota, numa ferramenta que a gente usa, a gente consegue debater aquela ideia e todo mundo vai colocando post-it em volta daquela ideia. E com isso a gente consegue fazer um novo desenho e projetar uma nova solução.
São várias camadas que a gente usa o design thinking para poder chegar do outro lado. E é muito legal porque é simultâneo e você vê a solução sendo construída ao mesmo tempo. Uma ideia de uso, então, para você resolver problemas complexos de organização, principalmente como requisito de contratações, para você, lá na frente, se defender. Afinal de contas, como o nosso tema aqui é sanção para agente público, qual é o limite do controle da autonomia, você logo vai ter que se defender de uma ideia que você construiu. Então, se você mostrar que você construiu aquele requisito de maneira colaborativa, em uma sessão onde você marcou uma reunião, a reunião pode ficar gravada e aqueles dados vão ficar expostos, meu amigo, se você definiu o seu elefante, se o seu elefante está claro e você combinou o jogo com todo mundo, não tem por que você se preocupar. Vá se defender, vá se justificar, porque você tem os dados na mão. É simples assim, não tem que ter medo. É por isso, Anderson, que eu gosto muito dessa teoria do elefante, porque quando você usa os dados que chegaram para você, claro que tem que ter metodologia para isso. Quando você usa os dados e você desenha uma solução baseada nos dados que você tem, dá match. A não ser que você realmente esteja muito mal de projetizar. E você não precisa ser um engenheiro para isso. Então, acredito que esse desenho ele funciona para qualquer tipo de contratação e evita você ter problemas aí com sanção. E também te dá autonomia para você poder construir dentro dessa teoria. Então, acho que é isso que fica no papel. Exatamente. A gente tem que ter autonomia, né, para inovar. E a criação desse ambiente, né, a gente buscar a decisão de forma legitimada. Né, e essa legitimação ela vem pela contribuição de vários jogadores. Então, quando você tem todo mundo ali no jogo, né, contribuindo, se depois algo aparecer de errado, não é questão de você dividir a responsabilidade para se eximir de uma sanção. É você falar assim, não, eu construí a decisão de forma legítima, logo eu não posso ser sancionado. Exatamente. Porque sempre a dúvida que fica, né, é que as pessoas acham que na administração pública tudo ocorre de maneira fechada, de maneira opaca. Só que às vezes a gente fica esperando o particular vir até a administração pública. A gente tem que se esforçar e ir até o particular. Cada vez mais estimular essa transparência, estimular essa participação. Perfeito, professor Anderson. A gente já se encaminha para o final da nossa live. Eu quero aqui aproveitar para fazer os agradecimentos. Apenas aqui respondendo ao amigo Júlio, dizer que, Júlio, o professor perguntou aqui que a palavra final aí do gestor é a última decisão, mas não tem como o técnico prevalecer. Ele pode assessorar, mas o gestor cabe a decisão. É verdade, a gente sabe que o gestor tem uma responsabilidade maior, mas se a gente construir uma solução baseada numa teoria verdadeira, a chance de você ter problema é muito maior. Bem, pessoal, eu peço aqui, quem fez mais perguntas, quem quiser aí ter mais dúvidas, pode mandar para mim, professor Pedra. Professor Pedra, quero te agradecer aí pela gentileza de ter aceito o convite do Café Digital. O jogo de contratação se engrandece muito com a contribuição do seu estudo de caso. Pode ter certeza que essa live aqui vai ficar perpetuada na eternidade. Nós iremos colocar no YouTube. Espero que o YouTube não seja apagado tão cedo. Acreditamos que não, porque a nuvem, teoricamente, ela é imbatível nesse ponto. Mas muito obrigado pela tua agenda. Agradeço a nossa amizade e saúdo a todos os amigos que estiveram aqui presentes, dizendo que quem quiser dar contribuições, participar da missão para o Vale do Silício com o jogo de contratações no final do ano, caso o convite permita, é só acessar o meu link aqui dentro da descrição da bio, que vocês vão ter acesso aí ao grupo do Telegram, com informações diárias sobre contratações. A gente fica aí disposto para ajudar vocês com o tema de compras públicas. Professor Pedra, muito obrigado por tudo. Obrigado, Neto, pelo convite. Desculpa, na primeira oportunidade tive um problema aqui. Problema não, né? É o aniversário da minha filha, e aí não tive que cancelar. Mas sempre um prazer estar aqui com vocês. E caso a gente não tenha conseguido responder alguma provocação, por favor, manda um direct, terei o maior prazer. Neto, tamo junto, meu amigo. Sou seu fã. Espero aprender ainda muito com você nessa caminhada da vida. Valeu, meu rei. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite a todos.